que Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário. Boa noite a todos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, né, os irmãos e irmãs que aqui se encontram. Amém. Nessa noite Deus tem algo para nós, né? E a sua palavra, né? Deus é bom. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Então estamos aqui para agradecer a Ele e dizer a Ele o quanto Ele é bom para nós, né? Ouvindo a sua voz e assim dizendo amém, graças a Deus, aleluias, amém, confirmando o que Deus já tem feito na nossa vida, né? Vamos ler em Deuteronômio 16 e em Mateus 16 também, né? Falar um pouco sobre o nome de Deus. Quantos sabem qual é o nome de Deus? Amém. Então vamos adorar este nome. Amém. Vamos adorá-lo então. Vamos ler então em Deuteronômio. Podemos Vamos ler do verso 5, né? Para não se estender muito, é uma leitura grande, mas vamos ler um verso aqui. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar em que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída da terra do Egito, né? Da tua saída do Egito. Vamos ler em São Mateus também. Mateus 16. Escritura bem conhecida, né? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Oramos. Querido Deus e Pai celestial, nós queremos, Senhor Jesus, agora, ó Deus, a tua poderosa mão para nos ajudar, ó Senhor, dentro das Escrituras, Senhor, ao qual traz o poder, a manifestação, a libertação para o teu povo, a graça, a alegria, o gozo do Espírito Santo e da salvação. Nós queremos mais, Senhor, da tua presença nessa noite. Envia, Senhor Jesus, envia aquela promessa, Senhor, que tu prometeu, ó Senhor, que tu enviaria, Senhor, em porção dupla sobre a tua igreja, sobre a noiva do Cordeiro, Senhor, e nós estamos ansiosos para ter, ó Deus, uma poderosa
a reunião aqui neste lugar, Senhor. Colocamos em Tuas mãos agora, Senhor, a cada um que nos assiste, a cada um que aqui está presente também, Senhor, que a Tua unção, o Teu Espírito venha, Senhor, se mover em nosso meio. Repreende as forças do nosso inimigo, Senhor, e nos dá a liberdade do Teu Espírito Santo para, ó Deus, pronunciar as Tuas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. É sempre um privilégio muito grande, né, estar aqui. E sempre devemos de lembrar os irmãos, nós, né, todos nós aqui, de orarmos um pelos outros, né? Você pensa que o inimigo vem na nossa mente dizendo que nós somos inúteis, que não somos capazes, isso tudo nós já conhecemos que é uma obra do inimigo, né? Para tirar as tuas forças, para fazer com que você retroceda na batalha. Mas a Bíblia diz que se você é um justo, e o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que foi justificada por Deus, amém? E nós sabemos que só há um meio de nós sermos justificados por Deus, é crermos no Senhor Jesus, o seu Filho, e crermos naquele sacrifício ali do Calvário, a nossa única esperança, a nossa única, vamos dizer assim, segurança. Então, através de Cristo Jesus, quando você aceita o plano de Deus através do que Ele fez ali no Calvário, você está aceitando, você está sendo justificado de todos os teus pecados, amém? E você está sendo purificado através de um processo, né, do ensinamento da palavra. Ela vai te limpando e vai colocando você numa posição ao qual o diabo, amém, não gosta de perfeição, porém Deus quer nos levar a uma perfeição. Então, se somos justificados da maneira de Deus, né, não quando nós nos justificamos ser alguma coisa, ou quando uma igreja justifica alguém, ou alguém, né, não, é quando Deus nos justifica, através de seu Filho. Então somos justos. Nós estamos possivelmente com falhas ainda, mas nós teremos que deixar de falhar algum dia, teremos que chegarmos a uma perfeição, e a falha não existirá mais em nós. Por isso, a palavra de Deus tem vindo para nos levar a uma perfeição, amém? E perfeição é justamente o que o diabo odeia, né? Ele pode até cantar com você, ele pode orar, pode acompanhar vários processos, mas quando você começa a chegar a uma perfeição, isso é que ele odeia. Porque quando você é perfeito, irmão, não quer dizer que você não vai ter falhas, você vai ter falhas. Mas quando você nasce do Espírito de Deus, você já é perfeito para Deus. Você é um filho de Deus. O mundo pode achar um monte de falha em você, mas Deus não vai ver dessa maneira. Você já será perfeito. Então, quando você dobra o seu joelho, por mais simples que você seja, e você dizer: Senhor, abençoa os ministros, abençoa nosso pastor. Como nós temos muitas batalhas, irmão. O diabo quer acabar com essa obra do Espírito Santo. Ele odeia essa obra. Então nós temos o dever de orar por nosso pastor, pelos ministros, pelos diáconos e por toda a igreja que nós vemos que tem necessidade, né? Para que isso, irmão? Para que Deus ouça a nossa oração e venha amarrar as forças desse inimigo que tenta nos destruir. Como os irmãos, os ministros aqui sabem um pouquinho do que é se colocar na presença de Deus para trazer a mensagem. Você tem que ter um tempo com Deus, né? E tem que buscar. Só que o inimigo não fica de braços cruzados, ele vem atacando. Ele ataca, como o pastor, para trazer essa poderosa mensagem do final de semana. Foi atacado, o inimigo ataca para tirar as suas forças, né? E é aí que entra a oração da igreja. Como o apóstolo Paulo também clamou, disse para orar,
Amém? Orai por nós para que a pregação do Evangelho não seja impedida, porque é isso que o diabo quer, que a pregação do Evangelho seja impedido. Amém? Por isso, às vezes, ele procura atacar os ministros, os pregadores, ou até mais é o pastor, que é a cabeça, com enfermidades até mesmo. Mas a oração da igreja, como a Bíblia diz, a oração de um justo pode ir muito aos seus efeitos. Amém? Louvado seja Deus. Eu falei isso aí porque eu sinto do Espírito de Deus, né? Que deveria falar isso, né? Então, irmãos, uma pequena pregação, o nome de Deus, né? É um nome, como a Bíblia diz em Filipenses, o nome que foi dado para a humanidade, para os que necessitavam de socorro. Como os irmãos sabem que Deus desejava ser um Salvador, e Ele planejou um plano para que Ele fosse um Salvador. Mas como Deus permitiu o diabo fazer toda essa arruaça que ele está fazendo, toda essa morte, toda essa desgraça, Deus também abriu uma portinha para que aqueles que desejam fugir da morte, fugir dessas coisas em que o mundo se encontra, amém? Deus abriu uma porta para cada um de nós. Jamais o ser humano poderá chegar diante de Deus e dizer que Deus não abriu uma porta, porque Deus abriu uma porta, o mundo é que não deseja entrar por essa porta. Esta porta é uma porta estreita, ela não é tão bonita como a porta das denominações. Porém, Deus abriu uma porta. Louvado seja Deus. A porta da graça, a porta da misericórdia, ao qual Deus enviou um poderoso profeta para essa era, ao qual revelou os segredos de Deus para a sua noiva, para a sua igreja. Amém? E através de seus segredos, e um segredo nós sabemos que são chaves que Deus nos dá para a vitória, né? Você vira a chave e abre as portas, amém? E entra e busca e consegue a bênção que você está buscando através dos segredos de Deus, que Deus tem derramado, Deus tem ensinado primeiramente através do seu profeta, depois através de seus dons e do seu ministério, dos seus pastores. Deus está então alimentando o seu povo com o entendimento real e verdadeiro da palavra de Deus. Amém? Nós temos que ter o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Então isso é o que está acontecendo, irmão. Por isso traz um regozijo para nós. Isso traz, mesmo no meio da tempestade, isso traz bonança, traz gozo para a nossa alma. Louvado seja Deus. Eu estava lendo algo que o pastor postou ali, que eu não vou ler por causa de muita dificuldade para a leitura, e não quero me estender, mas algo muito que mexeu com o meu coração. Aonde Deus, o profeta, alguns apanhados, alguns escritos do profeta que ele foi encontrado, né, que o pastor publicou, né? E ali fala que Deus, ele explicando o porquê as nossas batalhas, por que às vezes você fica parece que está só na batalha, por que às vezes Deus não permite você fazer tal e tal coisa, e o outro ele permite fazer. Um ele permite fazer e o outro ele não permite fazer. A uma irmã pode fazer, a outra não pode fazer. Isso tem um fundamento, isso tem um significado, o porquê disso. É porque os que são prisioneiros de Cristo, amém? Que Deus não trabalha, irmão, com grupos. Deus não trata com grupos. Agora esse grupo está tudo reunido, Deus trata com indivíduos. É você e Deus, cada um de você, irmão. Você não deve apoiar sua fé na sua mãe porque ela é crente, no seu pai porque ele é crente, amém? Ou no seu tio, na sua avó, não importa quem seja, é você e Deus a salvação. Deus trata com nós gentios individualmente,
Para quê, irmão? Para que você e Deus tenham um companheirismo, amém? Aonde quer que você esteja, pode ser lá no teu quarto, pode ser onde for, você não estivesse só, mas que tivesse o companheirismo de Deus junto com você ali. E isso é precioso, irmão. Você, amém, pode todos se abandonarem, mas quando a graça de Deus desce, aonde quer que você esteja, aquilo ao céu desce, parece que, e realmente os anjos estão ali ao seu redor, você não se sente só, não se sente solitário, e Deus traz o conforto, o consolo para teu coração, amém? Ele aproxima as pessoas de você, amém? Mesmo estando longe, Ele diz, não, isso é para o teu bem, Ele aproxima elas de você. Por quê, irmão? Porque Ele é o grande Espírito Santo, amém? O grande Consolador. Veja como isso é tremendo, irmãos. Então eu fiquei meditando, eu disse, tem ocasiões que a gente pensa, meu Deus, será que eu já estou sobre maldição? Às vezes vem umas doideiras assim, humanas, né? Mas a gente não crê nessas doideiras. A gente crê no que está escrito. Louvado seja Deus. Então quando Deus fala, irmão, e diz, não, isso é para o teu bem, amém? Quando Deus te separa do mundo, você não tem muito companheirismo, porque o mundo não gosta de você, amém? Isso é para o teu bem. Quando Deus às vezes não dá aquilo que nós pedimos e queremos e Deus não dá, é para o nosso bem também. Mais tarde você vai saber o porquê que Ele não te deu, amém? Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então, você deve ler essa publicação, irmãos. É muito tremendo. Quem já leu sabe que é, né? Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos centrar um pouco aqui. O Senhor Jesus Cristo disse que para aqueles líderes religiosos que eram tudo crentes, Ele disse, em vão vocês me adoram, ensinando aos homens, ensinando ao povo doutrinas de homens. Então você vê que a doutrina, irmão, muitos pensam que a doutrina não faz mal, não tem nada a ver, porém a doutrina é fundamental na igreja, amém? Quando uma doutrina não é aplicada da maneira que está na Bíblia, conforme Deus deixou com o apóstolo Paulo, porque ele é o apóstolo para os gentios. O próprio Deus disse, te coloquei por luz para os gentios, e o irmão Brana pregou tudo que Paulo pregou, e ele disse que se o de Paulo está lá no céu, o meu também estará lá no céu. Então veja que a doutrina que Paulo trouxe é a pura doutrina para a igreja gentia, para que nós pudéssemos ser pessoas verdadeiros adoradores de Cristo. Então, irmão, a doutrina é fundamental. E nós vemos que no começo da era da igreja, logo após a partida de Paulo, há quase 2000 anos isso, né? Nós vemos ali que o profeta fala no primeiro selo ali, sobre um espírito que começou ali na doutrina dos nicolaítas, que no princípio era só um espírito, e era só um dito, apenas um dito, aquela doutrina dos nicolaítas, e depois se tornou-se uma doutrina. E é isso que o diabo faz, irmão, através de um dito, ele forma uma doutrina, e a maioria vai atrás daquele dito que o diabo disse, amém? O diabo forma várias doutrinas de ditos. Por exemplo, foi dito que várias coisas dentro da mensagem que o irmão Brana expressou, e eles tomam ditos, apenas ditos, e tomam e fazem daquilo doutrinas. Por exemplo, sobre o novo nome, ou que ele viria num cavalo branco, ou que ele viria, cavalgaria novamente, e tudo são ditos realmente, mas são coisas que eles tomam e formam doutrinas, e começam a ir ao extremo, e começam a ensinar as pessoas sobre aquilo ali, e aquilo se torna uma doutrina. E primeiro é um espírito antes de se tornar uma doutrina, e é o espírito do diabo, para transtornar as mentes das pessoas, para levar as pessoas, guiar elas fora do Evangelho de Deus. Depois se torna uma doutrina e as pessoas ficam fiéis àquela doutrina.
A mesma coisa a doutrina da unicidade, unicista, amém? Possivelmente começou com um dito também, algum dito, ou alguma coisa semelhante, e também um espírito também. Toda doutrina é um espírito, o mensageiro diz. A boa doutrina é um espírito, e a má doutrina também é um espírito. Só que esse espírito procura corpos para se encarnar. Tanto Deus quer corpos para governar através desses corpos, assim como o diabo quer corpos também para poder atuar no meio da humanidade. Então ele lança doutrina. A nossa igreja é assim, é do cavalo da pata para cima. A nossa igreja é assim, é do cavalo da pata para baixo. E assim eles seguem doutrinas de homens e ensinamentos de falcatruas de homens, e as pessoas desejam adorar a Deus, mas nunca conseguem chegar a uma verdadeira adoração, porque o ensinamento está incorreto. Não tem ensinamento puro para adorarem a esse Deus, amém, que tanto deseja ser adorado. E Ele é digno disso, porque se não fosse Ele, você não estaria sentado aqui. Nenhum privilégio a homem nenhum, amém? Se foi você, foi Deus que colocou você no ventre da sua mãe, foi Deus que desenvolveu seus ossos, seus nervos, foi Deus que te deu vida e fez nascer através da madre. Ele abriu a madre, como disse a Bíblia, e te trouxe ao mundo. Ele fez isso. Louvado seja Deus. Satanás só pode fazer uma coisa, é transtornar, é trazer crianças aleijadas ao mundo, trazer crianças cegas ao mundo, amém, e debilitar as nações, como está em Isaías, debilitando as pessoas fisicamente, debilitando as pessoas espiritualmente também, porque ele é um debilitador das nações, ele é um transtornador. Então a verdadeira doutrina, o verdadeiro Espírito, vem para nos sarar das nossas enfermidades, vem para limpar as nossas mentes, vem para nos fazer verdadeiros adoradores. Podemos chegar diante de Deus agora e conversar diretamente com o Deus, amém, do universo, porque Cristo abriu o caminho para nós, amém, a porta está aberta para falar agora diretamente com Deus. O que não se podia fazer mais, porque o homem pecou e Deus tirou ele do trono. Porém, Jesus tomou o nosso pecado, tomou o nosso lugar, e abriu-se essa porta, para que pudéssemos entrar e falar novamente com o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai Celestial. E esse Pai tem um nome, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você não crê que esse nome é maravilhoso? O mundo tem feito desse nome até mesmo uma alegoria, uma fanforrice, tem tirado o poder que há nesse nome. As denominações têm tirado o poder que há nesse nome. Pensa bem, irmão, se esse nome é o nome do Deus que criou os céus e a terra, qual é o poder que há nesse nome então, irmãos? O que esse nome pode fazer por você? A Bíblia diz que todos nos céus e na terra tomam esse nome. E esse nome é o nome que foi dado acima de todos os nomes. Houve grandes nomes sobre a terra. Abraão, Moisés, Lincoln e etc, etc, etc. Mas igual o nome do Senhor Jesus Cristo, não há nenhum nome sobre a terra. E o profeta diz que as denominações, as religiões pegaram esse nome para eles, colocaram numa placa, aqui a igreja do Senhor Jesus. Porém, Deus nunca colocou o nome dele naquelas igrejas. Deus nunca fez isso com denominações. Deus colocou o seu nome em seu Filho. E o Filho testificou do Pai, dizendo: eu vim em nome de meu Pai. Eu revelei o nome de meu Pai ao mundo. Então o nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. E esse nome treme, os infernos têm que tremer com esse nome. Porque por esse nome, amém, os mortos são ressuscitados. Por esse nome, amém, a cura divina é manifestada, a libertação é manifestada. E a igreja, irmão, caiu dessa doutrina, caiu desse ensinamento. Amém, em Roma, quando foi mudado
quem não fosse batizado em nome de títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram mortos, jogados para os leões, né? As irmãs grávidas eram mortas, as virgens e tudo eram mortos. Quem não fizesse conforme Roma ordenasse, eles matavam mesmo, matavam sem piedade. Por quê, irmão? Mas os cristãos, mesmo correndo seu sangue ali, como a gente vê no livro dos mártires, aquelas mães vendo os filhos fritarem em cima das pedras quentes, os bebês, né? E eles dizendo: nega, diga que você não crê nesse nome. Só tinha que falar uma palavrinha só, irmão, só dizer revogo, eu revogo esse nome, pronto, eu revogo. Já estava negando toda a palavra de Deus, e era isso que o diabo queria que eles revogassem. Amém? Mas aquelas filhas de Deus ali morrendo e vendo seus filhos morrerem, disseram: nós não negaremos essa fé. Amém? Morreram e estão hoje no paraíso, estão diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque guardaram esse nome, preservaram esse nome, o nome que Deus colocou em seu Filho. Louvado seja Deus. E hoje, irmãos, nós, como igreja do Deus vivo, nós recebemos este nome. Nós recebemos este nome. Já parou para meditar nisso? Mas só Jesus, continua andando, Jesus. Não, irmão, deve ser meditado nisso. Meditado profundamente nisso. O nome do Deus do universo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Foi dado para o seu Filho, e todos aqueles que são batizados em Cristo, são batizados pelo batismo do Espírito Santo, recebem também esse nome. Você não recebe o nome de Jesus quando você é batizado nas águas. Ali você toma o nome de Jesus pela fé para a justificação dos teus pecados. Mas você recebe o nome de Deus, irmãos, o nome de Deus na tua vida quando você nasce de novo. Amém? E por que isso, irmão? Porque você obteve uma vitória agora. Você obteve uma vitória. E a Bíblia diz que depois de cada vitória, o teu nome é mudado. A Bíblia fala assim: Jacó teve uma vitória e o seu nome foi mudado. Abraão teve uma vitória contra os reis, batalhou e venceu. Venceu aquele espírito denominacional também, que estava entre seus familiares também. Venceu e recebeu um novo nome, de Abrão para Abraão, e Sarai para Sara. Louvado seja Deus. Pedro era Simão, e Deus disse: de hoje em diante você obteve uma vitória, Pedro, você será chamado Pedro. Amém? Ele era Simão e foi chamado Pedro, e ficou então Simão Pedro. Louvado seja Deus. Também Paulo era Saulo. Amém? Saulo significa demolidor, né? Ou destruidor. Era o que ele fazia, arrasava com as igrejas do Deus vivo, até que Deus cercou ele no caminho de Damasco, jogou ele por terra sobre uma grande e poderosa luz. E então o seu nome foi mudado. Por quê, irmãos? Porque ele obteve uma vitória de Deus. E foi mudado de Saulo para Paulo, porque ele reconheceu que aquele Senhor Jesus era a coluna de fogo. Aquele era o mesmo Deus que Israel, que guiou Israel no deserto. E ele obteve uma vitória através da revelação de Jesus Cristo, e o seu nome foi mudado. Jacó, que é suplantador ou enganador, ele enganava o seu sogro para obter lucros, e ele era um enganador, enganou até seu próprio pai para receber a primogenitura, enganou seu irmão. Ele era um enganador, um Jacó, um Rábula, né? Até que então ele sabia que a sua alma ainda estava perdida. E quantos aqui sabem que ainda não se sentem seguros ainda?
que você ainda precisa mais de Deus, que você ainda precisa do toque de Deus na tua alma, que você ainda não está seguro de que está salvo, não precisa levantar a mão. E Jacó sabia que ele, lá no fundo do coração dele, ele sabia, e ele estava temeroso, que quando o irmão dele encontrasse ele, ele ia morrer, ele e toda a família dele. E ainda ia perdido, ainda, é o que ele também sabia, porque ele tinha mentido, tinha logrado, tinha feito muitas coisas erradas. E diz que a nossa alma, né, o profeta diz que a nossa alma nos acusa, a nossa própria alma nos acusa. Ela fala, é aquela vozinha dentro de você, aquela voz bem baixinha. O diabo grita mais alto dentro do ser humano do que a tua própria alma, às vezes. É quando ele diz, não faça, não ore, não vai ao culto. E logo o crente você está cansado, você não pode dizimar, você não pode ofertar, porque amanhã não tem comida, não tem isso, não tem aquilo. E ele grita dentro de você, mas a tua alma meiga e mansa, ela diz, não faça isso. Não pise nesse lugar. E se você quebra aquela vozinha, você vai silenciando aquela voz, e dizendo, cala-te alma, daqui a pouco você cruza a linha da misericórdia, e não há mais volta. Porém, ouça a voz da tua alma, que é Deus fala através da tua alma. A alma é o que você é, irmão. Você é o que você é em sua alma, não nesse corpo miserável de pecado. Esse corpo só quer comer, dormir, assistir televisão, só murmurar, nada está bom para ele, né? Pode vir tudo novo, carro novo, casa nova, tudo, ele está sempre querendo mais, porque ali opera o espírito da iniquidade. Amém? Esse corpo, o diabo tem direito sobre ele, porque veio através do sexo, veio através do prazer sexual. Amém? Mas a tua alma, irmão, você tem que ouvir a tua alma, porque Deus vai falar através da tua alma, é o que você é lá dentro do teu. É isso que o diabo quer sufocar e quer apagar na tua vida. Não deixa ele apagar isso. E ele apaga isso com doutrinas erradas, com ensinamentos errados. Ah, não faz mal, irmãzinha, cortar o cabelo um pouquinho, só a pontinha. Não faz mal andar mal vestido. Não faz mal isso, não faz mal aquilo. Deus só quer o coração, e ele vai silenciando você. Ele vai dizendo, cala-te, alma. Não grite, não fale mais, nem mencione esse nome de Jesus. Mas quando você deixa a tua alma falar, amém? E ela grita dentro de você, ela grita, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Então esse nome que é o nome de nosso Deus, amém? É o nome dado por socorro para nós, socorro bem presente. Amém? Esse Deus se aproxima rapidamente de você, e nada pode fazer frente ao nosso Deus. Não há demônio suficiente no inferno. Esse nome tem mais do que poder, ele é todo poderoso. Louvado seja Deus. Esse é o nome, amém, que repreende os ventos. Esse é o nome que repreende o mar. Esse é o nome que faz o cego enxergar. Esse é o nome que faz o morto ressuscitar. Louvado seja Deus. E todas as igrejas dizem, Jesus está aqui, o nome de Deus aqui, e coloca o nome de Deus nas suas placas. Porém, Deus diz aqui em Deuteronômio, não adorarás o Senhor teu Deus em nenhuma dessas portas que te dá o Senhor teu Deus. Que portas são essas, irmão? As portas de Mateus 16, portas do inferno, que não prevalecerão contra a sã doutrina de Deus, não prevalecerão contra a revelação de Jesus Cristo, não prevalecerão contra os fiéis de Deus, amém? Contra os santos de Deus, os aperfeiçoados de Deus, eles não prevalecerão contra isso. As portas do inferno não é batuque, não é a porta do estádio de futebol, do bailão. As portas do inferno são doutrinas de homens, como a Bíblia diz, que ensinam as pessoas a errarem nas suas vidas, dizendo que não faz mal, Deus vai passar a mão por cima e tudo vai para o céu, tudo Deus é amor. Esse é o próprio diabo, amém? Esse é o próprio demônio que disse para Eva, não faz mal, Eva,
Deus tu não vais morrer. É o mesmo demônio. Devemos ouvir a nossa alma. E você só pode ouvir a alma, irmão, quando você se retira de todo o barulho. Às vezes você está em casa ou mora com os vizinhos tudo barulhento, ou às vezes, né, você não consegue ter um contato com Deus. Está ouvindo um culto, daqui a pouco o diabo já usa até os cachorros para fazer barulho, para que você não possa prestar atenção na voz de Deus, na pregação. Você está lá orando, já bate o cobrador no portão e o vizinho já fica nervoso porque alguma coisa, a roupa no varal, e você tem que se afastar disso. Ter o seu momento com Deus. É individual, irmão. Não é assim, irmão, se tu ir comigo orar, eu vou orar. Se tu ir comigo evangelizar, eu vou evangelizar. Não, é tu e Deus. Se eu ver o irmão se entregando a Deus, eu vou me entregar também. Não, isso aí chama-se personificação. Eu personificar alguém que já vejo que a pessoa está num nível e eu fico personificando aquela pessoa, tentando imitar ao máximo aquela pessoa, né? E isso é uma personificação do diabo. Por isso que a salvação é individual. Vai você para o teu quartinho, ou se não dá para ir no quarto, vai para o mato em algum lugar, ou para um lugar quieto, leve a Bíblia ali, ou uma mensagem, e ore a Deus, e ore ali, até que você tenha um companheirismo com Deus. Amém? Se talvez seja só isso que Deus está esperando você fazer, para que o teu nome também seja mudado. Louvado seja Deus. Não iremos em massa, nós iremos individualmente, amém? Deus tem muitos filhos, Deus não tem netos, não tem tio, não tem sobrinhos, Ele só tem filhos e filhas. E somos a sua família, a família de Deus. O nosso papai terreno que nos deu esse corpo mortal, através do qual Deus usou, isso tudo não existirá mais, irmãos. Nós temos um outro pai que é o Pai eterno, o Pai da eternidade. E veja, isso é glorioso. Isso às vezes o diabo vem e pinta um quadro e diz, mas bem capaz, olha a tua condição. Olha como é que tu vai ser um filho de Deus dessa maneira em que tu está aí, ó. É exatamente assim que ele vem, irmão. Ele vem na tua fraqueza, ele vem quando você está debilitado, ele vem quando você está numa batalha tremenda, aí ele se manifesta em qualquer oportunidade que nós dermos, ele se manifesta para opinar, para dar a opinião dele, de que não somos capazes. Mas olhe para os testemunhos, olhe para os varões de guerra, olhe para as irmãs do passado, os testemunhos, amém, de mulheres que venceram a batalha, de mulheres e homens que venceram a batalha deles, e não foi pouca batalha, foi batalhas cruciantes. Se olhar aquele livro Heróis da Fé, deixa a gente até com vergonha das nossas batalhas, né? Mas sabe por que, irmãos, elas venceram e eles venceram? Porque eles estavam totalmente rendidos a Deus. Totalmente rendidos a Deus. Deus era o seu líder, Deus é o seu primeiro amor, Deus é em primeiro lugar. E então eles venceram. Amém? E isso é a fé de Abraão, né? Muitas vezes eu brinquei assim entre os irmãos, dizendo, qual de vocês teria coragem de sacrificar o seu filho lá no monte, lá, se Deus pedisse para vocês levarem seu menino lá e colocar no altar e matar ele? Na hora, né, aquela semente do sangue se move assim, meu sangue, meu sangue, meu sangue, minha vida, né? E esse sangue
veio do papai terreno e veio de uma obra de Satanás. O verdadeiro sangue de Deus veio através de Jesus Cristo, amém, ao qual nos dá a vida eterna e nos mostra a verdadeira paternidade, a verdadeira família em que nós devemos fazer parte. Essa família é a família dos céus. Vocês, irmãos, são a rainha dos céus. Muitas igrejas proclamam ser a rainha dos céus, mas o profeta diz que a rainha dos céus é a igreja do Deus vivo, ela que tomou o nome que está acima de todos os nomes. Louvado seja Deus. E Jesus também, irmãos, veja só, o pastor deu um toque sobre isso, sobre o casamento espiritual, né? Que aqui já é uma espécie de casamento que estamos tendo. E eu estava meditando, é semelhante a um casamento natural, né? Claro que parecido, mas totalmente diferente ao natural, mas é parecido. Por exemplo, o noivo e a noiva vão no cartório, né, passar lá seus nomes, e a noiva toma ali o nome do noivo, do esposo, né, no cartório. Depois vem no altar para receber a bênção de Deus, a confirmação de Deus, que está tudo ok ali, que tudo está ok, né? É assim, pois também a noiva de Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo também, estamos, vamos dizer que isso aqui seja um cartório, estamos nos afirmando de que tomamos esse nome no batismo, nas águas, e estamos pagando um preço por isso também. Todos pagaremos um preço por uma conquista. Toda conquista tem um preço. Quantos creem assim? Os irmãos estão pagando um preço por uma conquista. E quando você conquistar, irmão, isso, conquistar essa vitória, e você recebe o nome do Senhor Jesus Cristo, então, irmão, a história muda em nossas vidas. E Jesus também, né, o Filho de Deus, também obteve uma vitória. Ele venceu a morte e o inferno, e recebeu um nome também, um novo nome ele recebeu. Quantos sabem qual é o novo nome de Jesus? Talvez o pastor não quer revelar para nós ainda. Já pensou? Que prato cheio para o diabo, né? O diabo adora trazer revelações particulares. Sabe qual é o novo nome? É Brana. O novo nome é isso, aquilo, aquele outro. Eu não sei das quantas. O novo nome nós saberemos um dia qual é o novo nome de Jesus. E se ele tem um novo nome, é porque alguém deu esse novo nome para ele. Ele não se autuou, eu sou agora, vamos dizer que o novo nome dele seja Nuvem Branca, né? Nome de índio. Não foi ele que colocou Nuvem Branca. O nome foi Deus quem colocou. Esse é o teu nome agora. E nós saberemos mais tarde qual é esse nome. Agora Deus, nosso Pai, Ele é eterno e sempre será Senhor Jesus Cristo. Esse nome é eterno. Senhor Jesus Cristo. Amém? Ao qual todos os joelhos nos céus e na terra se dobrarão diante desse nome. Amém? Não há outro nome maior. Então não pode receber outro nome. Se receber outro nome, Deus teria que ter um outro Deus acima dele e um nome maior do que esse ainda. Então não há outro nome. E se Jesus é Deus e Ele está recebendo um novo nome, qual é o Deus que colocou esse nome sobre o Filho, então, sobre Jesus? Quem colocou esse nome? E onde fica o nome Senhor Jesus Cristo, ao qual é um nome eterno, ao qual é um nome que não tem igual? É isso aí.
Mas eles dizem que tem um nome, Brana. Brana é tremendo, irmão. William Marion Brana. William é protetor, né? Tem um significado bonito, o nome do irmão Brana. Assim como de cada filho terá um significado maravilhoso, Deus coloca significados maravilhosos no nome de cada filho dele. Mas, porém, há um nome que é acima de todos os nomes. Por isso que você vê Jesus no mundo, pessoas com o nome de Jesus, mas não Senhor Jesus Cristo. Pode até ser que algum louco possa fazer isso, mas não é coerente, não é lícito fazer isso, porque esse nome é um nome sagrado. Esse nome é um nome que foi revelado ao mundo. Amém? Moisés queria saber quem era esse nome. Ele disse: eu vou lá no povo de Israel, eu vou dizer quem foi que me enviou lá, qual é o teu nome. Ele estava aflito para saber o nome de Deus. E Deus disse para ele: apenas diga que eu sou, te enviou. Ele segurou ainda, não era para aquele dia. Mas quando veio o Filho de Deus, ele disse: eu manifestei o teu nome, Pai, ao mundo. Agora o mundo conhece o teu nome. Amém? Só basta tomar agora esse nome poderoso e tudo, nada, não existe nada que possa fazer frente ao nome do Senhor Jesus Cristo, a não ser que nós não cremos nesse nome. Mas se cremos nesse nome, hoje à noite a vitória é tua, a vitória é minha, através do sangue e do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero passar para o pastor, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos muito gratos a Deus. E uma coisa que o irmão falou e eu senti: Deus adora ser adorado. Ele fez nós existir para que nós adorássemos Ele. Senão você não existiria, simplesmente não ia existir. Mas Ele fez você existir para que você fosse um adorador dEle. E queremos adorá-lo em espírito, em verdade, e também expressando nosso sentimento, expressando nossas palavras, né? Vamos nos colocar em pé.